falou a questão de crença limitante. Queria voltar um pouquinho disso, porque eu acho que é uma parada que a gente tem... Fala-se bastante, mas acho que às vezes é legal a gente dar uma aprofundada, assim, no que é a questão da crença limitante, assim. É só um discurso de coach ou é uma coisa que é aplicada na vida de uma pessoa? Muito boa a sua pergunta, Ed. Eu acredito que existe muito conteúdo valioso que, pelo fato de serem transmitidos talvez de maneira irresponsável ou de qualquer forma, vai se perdendo a validade. Então, eu acredito que a pior coisa que pode acontecer com uma máxima ou com uma grande mensagem não é quando ela é esquecida, mas é quando ela foi repetida por tanto tempo que perde o impacto. É igual alguém chegar para você e falar assim, Jesus te ama. Então, acredite nos seus sonhos. Exato. Então, são pela repetição, e o problema não é da fala, o problema é que a mente das pessoas, de fato, vai ficando, talvez, cansadas com aquilo. E as crenças, elas estão diretamente ligadas ao nosso modelo de vida. Então, segundo a psicologia, nosso processo individual ele é separado em 3 processos: pensamento, sentimento e comportamento. Pensamento gera sentimento, sentimento gera comportamento. Quando nós falamos sobre o modelo de crenças, existe uma visão que eu tenho, a qual tudo aquilo que aparece na minha vida, todos os episódios que eu vivo, eu passo a narrar de maneira diferente. Então a narrativa é como eu conto para mim quem eu sou e como é a minha vida. Eu dou um exemplo para você. Se antes de chegar aqui eu sofro um acidente, um leve acidente, eu tenho 2 maneiras de encarar aquilo ali. Tenho milhares, mas 2 maneiras. Eu posso encarar que aquilo foi péssimo, e eu vou chegar aqui estressado e vou dizer, não era nem para eu ter chego aqui. Ou eu posso enxergar aquilo de uma maneira esperançosa e dizer, nossa, isso daqui é uma mensagem, hoje vai ser o melhor programa da sua vida. O que faz eu pensar dessas 2 maneiras? O que faz a minha narrativa pender para bem ou para mal, para positivo ou para negativo? São as crenças que eu tenho. E essas crenças vão envolver crença de merecimento. Então, a partir do momento que durante a formação do meu indivíduo, da minha psique, através do meu desenvolvimento, eu comecei a vivenciar experiências na qual eu era privado de muitas coisas, essa crença de merecimento ela começa a ser defasada. E eu tive isso durante muito tempo. Então eu lembro que nas épocas de vacas gordas da minha família, da minha infância, nós comíamos fígado e moela. E quando não tinha fígado e moela, ou era apenas o arroz e feijão, e se tivesse um ovo era excelente. E aí conforme você vai crescendo, de repente você vai em um restaurante e você fica meio assim, e você pode até pagar, mas você fica meio assim de Porra, pegar isso aquilo, é mó bosta. Entende? Você tem essa... Puta, eu tenho demais essa... Quando chega a conta cara... Nossa, eu fico tipo... Pô, eu falo assim, não, eu tenho dinheiro pra pagar isso aqui. Sim, sim. Mas sabe, você fica tipo... Puta, mas mano, já passei tanta vontade. Puta, que me apoia. Se fosse 10 anos atrás, será que não sei... É foda, né? É uma coisa que Exato. Tá dentro da gente, né? E como isso interfere, né? Ou como isso me paralisa. A partir do momento que eu tenho crenças limitantes, eu vou me relacionar de maneiras que talvez vá trazer para mim bloqueios. E uma das outras crenças limitantes que particularmente eu presenciei e experimentei, não é, dentro da minha vida é a crença de ter a necessidade de agradar alguém. Que é uma crença de merecimento. Eu preciso... é uma crença de pertencimento. Eu preciso fazer parte para eu me sentir válido. E eu acredito que essa crença de pertencimento ela é muito complicada quando você traz isso para o mundo dos relacionamentos. Porque você tem muito medo de ficar sozinho e você precisa fazer parte de uma relação para a sua vida ter sentido. E geralmente as pessoas correm sempre atrás de alguém e não conseguem experimentar quem são de fato. Então essas crenças limitantes, elas vão sim limitar o nosso desenvolvimento. Porque se você pensa para bem ou para mal, você vai sentir bom ou ruim. E se você sente, você vai agir para bem ou para mal. Então pensamento gera sentimento, sentimento gera comportamento. Para a gente mudar essas crenças, é necessário que a gente mude esse modelo de pensamento, esteja disposto a ressignificar essas coisas e conseguir implementar outras crenças. E isso vem através do conhecimento, claro, mas principalmente através da prática. Eu tenho um caso pessoal meu, que é uma parada que eu ouvi muito, e é muito louco o quanto me impacta até hoje, assim. Eu tinha muito da minha mãe, da minha família mesmo, mas muito da minha mãe, porque pobre não viaja. Sim. Pô, puta, quanto que eu vi? Ah, pobre não viaja. Sim, não, sim. Isso aqui não é pra gente. Isso daqui, pô, é só se a gente ganhar na Mega Sena, a gente viaja.
Pô, isso aqui é coisa de rico, isso aqui não sei o que lá. Nunca vai ser prioridade. Não, pô, e nunca foi. Uhum. E nunca foi. Tanto que eu comecei a viajar depois de velho. E é uma parada que eu tenho até hoje, muito louca, quando eu viajo, que é um sentimento de culpa. Você, é um você viaja com muito pesar, louco, assim. Eu viajo e falo, puta, mano. Caramba. O que eu tô fazendo no Canadá, tá ligado? Sim, sim. O que eu tô fazendo na Espanha, mano? Puta, mano. Será que é pra mim? Eu sempre fico... É sempre uma coisa muito pesada, assim. É uma coisa que eu preciso trabalhar de entender, tipo, não, pô, eu tô aqui porque eu mereço, porque eu tenho dinheiro, porque eu trabalhei, porque eu conquistei, porque o meu trabalho me trouxe aqui. E é muito isso, né? A crença limitante, às vezes, é uma coisa que é tão repetida pra gente. Então tem, pobre não vai viajar, pode ter, pô, você nunca vai ter uma casa, é muito caro ter uma casa, é muito caro ter um carro. Eu nunca vou ser feliz, minha família não conseguiu. Pô, casamento não funciona, por quê? Porque meus pais separaram, então olha isso aqui como não casa filho. Pô, quantidade de vezes que eu já ouvi, não casa filho, porque relacionamento não dá certo, não sei o que, blá, blá, blá. É coisa que você vai ouvindo e vai criando, e vem muito desse momento, né? E aí você precisa fazer essa ruptura, né? Sim. É quase como se fosse programado e a gente tivesse que trocar fazer um update do firmware, né? Um reset total. É um reset de mudança, né, de pensamento, de postura. Mas como é que faz isso? Porque é uma coisa que você carrega por 20 anos. Como é que você decide, pô, a partir de agora eu vou pensar diferente? Talvez para algumas pessoas aconteçam isso, mas a maioria das pessoas que eu conheço não, foi através de um momento de choque, não, através de uma experiência extremamente legítima. Legítima no caso de eu, por um momento, entrar no meu lugar de fato e perceber que no meu lugar realmente não sou melhor que os outros, mas eu também não sou tão ruim quanto eu pensava. E a partir desse olhar para dentro é que você toma a decisão de ser quem de fato você é, ainda que você não saiba. Porque nessa jornada você vai descobrir, geralmente você está sendo quem essas vozes, essas frases e essas crenças ditaram para você. Uhum. De maneira simbólica, é como se o seu pai e sua mãe estivessem do seu lado. E quando você geralmente está em casa e derruba alguma coisa no chão, está na sua casa. É só você pegar o pano, limpar e tá tudo bem. Uhum. Só que a sua mãe aparece aqui do seu lado, de repente se materializa e diz assim, olha o que você fez. Entende? Isso, elevado a larga escala, acontece no nosso trabalho, acontece quando a gente ganha um dinheiro maior e ao invés da gente pensar que se a gente está ganhando mais, pô, eu vou continuar gastando a mesma coisa e vou fazer uma maneira desse dinheiro multiplicar. Aí vem um sentimento e fala, e se eu não tiver? Eu vou gastar. E aí, de repente, você começa a comprar coisas que você não precisa. Então, isso vai ditando. Quando você se liberta, e talvez eu acredito que... Para falar até uma linguagem mais para o teu público, quando você desperta dessa Matrix... Não, Matrix não é aqui, não. Isso é coisa de retardado. Isso aí deixa pros mongoloides. Isso aí, Matrix aqui a gente não brinca com isso, não. Aqui é Blue Pill, pau no cu da Red Pill. E quando você desperta, não é tal como Neo, com aqueles cabos, e você vê que aqui você realmente não está muito legal. Mas aquilo ali é o princípio de você poder ser alguma coisa diferente. Uhum. Eu, particularmente, tenho uma frase de que eu gosto muito, que ela diz assim, fracassei em tudo que tentei, mas os meus fracassos são as minhas vitórias. E eu detestaria estar no lugar de quem me venceu. Quando você desperta eu vou ser de fato quem eu quero ser. Esses fracassos, que talvez sejam fracassos para as outras pessoas, para você são suas vitórias. E eu lembro que uma frase que sempre, para mim, brilhou muito de uma maneira positiva, é que eu preferia ser um fracasso naquilo que eu gostava do que um sucesso naquilo que eu detestava. Porque você nunca vai ser um fracasso naquilo que você gosta. Você vai gerar prazer, você vai conseguir ter mais entrega, mais empenho, e aí você vai ressignificando essas crenças. Esse que você acabou de assistir foi um corte do nosso podcast com o Marcos Bulhões. Caso você queira assistir o episódio completo, você pode clicar aqui do lado para ver ele e aproveita para comprar suas cuecas com 15% de desconto na Cueca Store com o cupom MHM15. Link na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado.